Olá, muito boa tarde. Vamos tentar novamente iniciar aqui a nossa mesa redonda. Peço a gentileza, se você estiver me ouvindo, faça um sinal positivo. A gente pede desculpas desde já pelo atraso no início aqui da nossa mesa redonda, nossa live especial do Dia Internacional da Mulher. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas esperamos que todos já tenham sido resolvidos, para que a gente possa, então, fazer esse bate-papo sobre os desafios e pluralidade do contexto feminino, um tema super atual, uma mesa redonda com várias convidadas especiais e, claro, com a sua participação também. A gente quer que você interaja conosco, envie o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida, pode fazer pergunta para as convidadas também. Lembrando que nós estamos tomando todos os cuidados necessários, o momento ainda é de muito cuidado, todas as nossas convidadas estão vacinadas, a nossa equipe nos bastidores também utilizando máscaras, com todo o cuidado de higienização e também de distanciamento. Esta nossa mesa redonda, que tem como tema desafios e pluralidade do contexto feminino, está sendo promovida pela Unimed Grande Florianópolis, aberta a todos os clientes cooperados e também ao público em geral. Afinal de contas, o tema é de interesse de todos. E a Unimed Grande Florianópolis tem a missão de levar cada vez mais informação a todos os públicos. É uma live sobre o Dia Internacional da Mulher, com o tema feminino, porém, a gente convida também todos os homens a participarem do debate. Afinal de contas, os homens também são peça importante, têm participação importante aí. O homem que entende, que apoia e que contribui na luta das mulheres já está também presenteando de forma muito representativa todas as mulheres nesse dia que é um dia de luta, mas também um dia de muita comemoração das nossas conquistas. Muito bem, todos me ouvindo agora? Então, vamos dar início à nossa mesa redonda, ao nosso debate. Deixa eu apresentar para vocês quem são as convidadas que estão hoje aqui comigo. Vou começar apresentando a Cristiane Egert. Ela é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas, Master Coach, Business and Executive Coach, com certificação em Coaching e Liderança pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Tem mais de 20 anos de experiência com o desenvolvimento de profissionais e também de organizações. Bem-vinda, Cris. Vou te chamar de Cris, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre os desafios aí das mulheres no mundo atual. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente celebrar esse dia, compartilhar ideias, experiências. Muito obrigada. Nós vamos mulherar hoje aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa expressão que a gente conversava aqui nos bastidores, enquanto a gente não iniciava a nossa live. Obrigada a você que está chegando, não esqueça de enviar também a sua pergunta, o seu comentário. Deixa eu seguir apresentando aqui as minhas convidadas. Estou também com a Fernanda Oliveira, ela que é turismóloga e atua há mais de 15 anos com gestão de times e desenvolvimento de talentos. Na Unimed Grande Florianópolis, atua na comunicação, cultura e conexões. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Camille. Estou muito feliz em estar aqui com todas vocês. Vamos compartilhar um pouquinho também da experiência de todas enquanto mulheres, profissionais, que a gente sabe que o desafio não é fácil, né? Isso, exatamente. Vamos ouvir um pouquinho da história de cada uma para ver o que a gente consegue conectar. Exatamente. Obrigada, Fernanda. Seguindo, então, com as nossas apresentações, nós temos também conosco a doutora Patrícia Andrade. Ela é médica, especialista em medicina intensiva, cooperada da Unimed Grande Florianópolis desde 2015. Atua no Hospital da Unimed nas áreas de segurança do paciente, revisão do prontuário e UTI. Bem-vinda, doutora Patrícia. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês e dividirmos esse momento num dia tão bonito de hoje. Vamos falar sobre saúde da mulher também, tema super importante. E completando aqui o meu time de convidadas na nossa mesa redonda, nós temos a Bruna Santos. Ela é psicóloga, atua como coordenadora da CUFA Florianópolis, a CUFA que é a Central Única das Favelas. Ela atua desde 2019 com ações em 40 favelas da Grande Florianópolis. Bruna, um trabalho social super importante da CUFA, né? Sim, não só agora no momento de pandemia, mas o trabalho da CUFA faz a diferença na vida das famílias e das mulheres, né, brasileiras. E é um prazer estar aqui no dia de hoje. Boa tarde para todos. Obrigada, Bruna. A gente vai conversar sobre isso também. A gente sabe que cada vez mais mulheres são chefes de família, então, e as mulheres que vivem em situações de vulnerabilidade nas favelas têm desafios ainda maiores. Vamos começar falando um pouquinho, né, sobre os desafios no contexto feminino, essa pluralidade. A gente sabe que as mulheres cada vez mais têm assumido papéis diferentes no dia a dia, né? Então, as funções têm se modificado, tanto no campo profissional quanto pessoal. Então, como equilibrar vida pessoal e vida profissional
essa é, com certeza, a tarefa mais difícil para as mulheres nos dias atuais. Esse equilíbrio, né, Cris? A gente falava sobre isso também nos bastidores. A gente conseguir manter esse equilíbrio. As mulheres, elas querem ser super profissionais, super mães, super esposas, super tudo. E, às vezes, não é fácil essa balança, né? Exatamente. Eu vejo que esse é um grande desafio e algo que é muito comum a gente buscar de uma maneira bem incessante, né? Então, eu vejo que uma oportunidade para nós é a gente identificar quais são os nossos papéis e o que nós esperamos em cada um deles. Eu sou mãe, então o que eu espero no meu papel como mãe? O que os meus filhos esperam de mim? O meu esposo, os meus clientes? O que eu quero, né, para mim, o meu momento, o que a gente tem com os amigos? Então, de fato, assim, é identificar essas nossas áreas da vida, os nossos papéis, e nos dedicarmos a eles, pensando naquilo que nós desejamos. E aí eu vejo que o maior desafio é a gente estar num estado de presença em cada um deles. Durante o dia a gente tem que ir gerindo, né, nossa energia para que a gente possa, de fato, desfrutar cada um desses papéis. Eu costumo comentar assim que em casa eu tenho os meus principais clientes, então principalmente estou com eles à noite, então eu preciso gerir a minha energia, me dedicar, dar o melhor de mim em outros papéis, para que quando eu esteja com a família eu esteja de fato com eles, né? É o famoso tempo de qualidade. Tempo de qualidade que a gente fala. Eu não me apresentei, né? Agora que eu lembrei que apresentei todas as convidadas e esqueci de me apresentar, mas eu sou a Camille Reis, eu sou jornalista, né? Sou apresentadora, sou também empresária e sou mãe de 2 crianças maravilhosas que enchem meus dias de alegria. Quando a gente vira mãe, a gente costuma se apresentar assim também, né? Eu sou mãe também. E a gente falava sobre o tempo de qualidade. Eu acho bacana até compartilhar uma frase que eu li uma vez num livro que fala como é que a mulher dá conta de tudo. E às vezes as pessoas me perguntam, porque eu compartilho muito da minha rotina nas redes sociais, Camille, como é que você dá conta de tudo, né? Você vai com as crianças, vai para a escola, faz almoço lá. E eu falo, gente, eu não dou conta de tudo. E é isso, né? Tem dias que eu jogo a minha vida pessoal para baixo do tapete. E aí estou aqui hoje, no Dia da Mulher, estou aqui, né? Tenho mais 2 eventos hoje. Hoje as crianças vão ficar com o pai. E aí amanhã eu tento dar uma equilibrada. E aí eu jogo alguma coisa do trabalho para baixo do tapete e compenso com os meus filhos fazendo alguma coisa com tempo de qualidade para eles. E eu acho que é mais ou menos isso. Vocês, né? Não sei quem são mães aqui, quais são de vocês são mães, mas eu acho que para quem tem filhos, às vezes esse desafio do equilíbrio acaba se tornando um pouco maior, assim, né? Não sei o que vocês querem acrescentar. Eu acho que quando nós nos tornamos mãe, nós passamos a ressignificar valores, né, dentro da nossa vida e do nosso dia a dia. E, a partir desse momento, nós passamos também a canalizar as energias e para cada momento do nosso dia, para que nós, primeiro, tentemos viver com a menor culpa possível pelas permanentes ausências e passamos a valorizar as presenças. E, né, nós precisamos olhar no espelho e de fato, nos enxergar como um ser que está dando o melhor possível no seu dia a dia para todas as áreas da vida. Então, a partir do momento que você passa a minimizar as culpas e realmente valorizar as presenças nos momentos em que você está presente, esse sentimento ele começa a minimizar e você consegue equilibrar melhor, né? Sem dúvida, os melhores momentos são aqueles em que nós estamos com os nossos filhos, mas os outros momentos na nossa vida também são extremamente importantes, né? E não esquecer da nossa vida profissional é muito importante também, mesmo que nós nos tornemos mães. Então, eu acho que esse equilíbrio constante é um malabarismo constante, mas se a gente conseguir trazer leveza para esse malabarismo, nós nos tornamos pessoas plurais e felizes, né? Querem acrescentar mais alguma coisa, meninas? É muito engraçado a gente se ouvir falando, né? E avaliar o quanto nós somos fortes. Eu costumo até brincar, eu digo assim, eu sou muito boa. E a gente tem até um bloqueio de receber elogios. E a gente tem que reconhecer todo o trabalho que a gente faz. Eu acho que todas nós somos mães, né? Eu, particularmente, sou mãe solo.
Então, eu vim de outra cidade para recomeçar aqui em Florianópolis. Tenho uma dinâmica dentro de casa com as crianças. Tenho agora o papel de gestora na Unimed Grande Florianópolis. E aí é a conciliação, como a Patrícia falou, né? É o trabalho. Como a Cris falou, não posso gastar toda a minha energia no meu horário de trabalho, porque eu tenho o pós, né? Eu tenho o meu horário com as crianças, eu tenho que cuidar da casa. Eu sou namorada também, então eu tenho que me produzir, eu tenho que ter minha programação com o namorado. Então, nós somos muito boas. E é engraçado porque ontem eu tive um dia que eu tive que modificar minha agenda, minha filha estava um pouco chateadinha, e aí mudei minha agenda de trabalho, cheguei em casa me sentindo culpada. Nasce um filho, nasce a mãe, nasce a culpa nas costas, é impressionante. E aí cheguei culpada porque eu queria ter ficado um pouquinho mais com ela, e daí larguei o meu celular, sentei com ela no chão e falei, filha, vamos brincar um pouquinho? E aí, em 5 minutos, ela falou assim, mamãe, você é uma mamãe maravilhosa. E eu assim, gente, né? E eu estava com aquela culpa, assim, falei, não, de repente, a gente bota uma culpa na gente que, de repente, a gente não precisaria colocar. A gente coloca essa culpa, né? E como é que a gente trabalha para tirar um pouco essa culpa, Cris? Ajuda a gente. Passa dica para as mulheres que estão nos acompanhando aqui. Ótimo, eu vejo que é, de fato, estar muito consciente naquilo que nós queremos oferecer e identificar, né, como que está sendo essa interação, pelo próprio comportamento das crianças, o próprio relacionamento, né? Porque eu vejo que esse é, assim, o maior desafio, que a gente possa se sentir confortável. E a questão da felicidade não significa que a gente é perfeita. Ao contrário, eu vejo que reconhecer a nossa vulnerabilidade é muito humano, né? Então, isso não tira o nosso brilho. Agora, talvez amenize a nossa culpa, né? Eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Eu vejo que isso é uma grande oportunidade, assim, que a gente possa refletir sobre isso. Eu vejo que o maior desafio é a gente sair do piloto automático. Cris, mas esse é um exercício diário, né? É um mantra que a gente leva trabalhando. Eu tive que trabalhar muito isso em mim, porque eu tinha uma rotina, eu tinha tudo organizado, e, de repente, veio a pandemia e a minha demanda de trabalho cresceu muito, assim, ó. Então eu tive que trabalhar muito mais e a minha filha não teve aula. Então, assim, ó, eu tive que reorganizar tudo, eu tive que organizar os momentos com ela, valorizar aquele momento, dar atenção, mas eu também me senti muito culpada e tive que trabalhar isso bastante em mim, e até hoje, né, porque ainda continua. A Bruna entrou nesse tema que eu acho que é bacana a gente falar sobre a pandemia, né? Porque a pandemia trouxe uma série de mudanças nas famílias, para as mulheres. Então, o home office, às vezes mulheres que viraram chefe de família, que os seus maridos perderam o emprego. Então, a gente imagina que a pandemia trouxe toda uma mudança na rotina de muitas mulheres que tiveram que enfrentar mais desafios ainda. Você percebe isso, Cris? O que a gente pode falar sobre os impactos, né, da pandemia? Então, foi realmente, assim, interessante que a gente já avançou, né? E se a gente imaginasse lá no começo o tempo que levaria, como a gente reagiria. Então, no fim, a gente não ter um pleno conhecimento até nos protege, porque a gente foi se adaptando com aquilo que a gente tinha. Né? Para mim, foi muito impactante, mudou completamente. Eu trabalhava muito presencial, comecei a trabalhar muito online. Eu tinha uma pessoa, né? Tem uma pessoa que cuida lá, né, das nossas coisas em casa. A gente teve que, né, deixá-la em casa, claro, mantendo, provendo também, né, pelo impacto social. Mas eu tive que assumir coisas que eu não assumia. Então, a rede de apoio é muito importante e, de fato, assim, eu nunca trabalhei tanto desenvolvendo profissionais e empresas com o tema saúde mental, saúde emocional, equilíbrio e agilidade emocional. Então, de fato, as pessoas realmente tiveram uma oportunidade de olhar mais para si, para a sua vida, né, reconhecer o quanto a gente não tem o controle das coisas. Tu falou sobre saúde mental, acho que vale até a gente reforçar que a Unimed tem o movimento Unimed, né, que tem uma série de ações e programas que são programas voltados para os clientes da Unimed, nesse sentido, inclusive, da saúde mental, grupos, né, que se reúnem para compartilhar um pouco das informações e tudo mais. Se você não conhece ainda o movimento Unimed, já entra no site unimedflorianopolis.com.br, acompanha as nossas redes sociais ali, @UnimedFlorianópolis, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque sempre tem conteúdo bacana também para
acompanhar essas novidades. Está chegando pergunta, não esquece, hein? Você pode mandar sua pergunta ou seu comentário, a sua dúvida, pelo nosso chat. Chegou perguntinha para a Fernanda aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tô acompanhando tudo aqui online. Fernanda, como é que foi para você recomeçar a sua vida numa outra cidade com 2 filhas? Eu vim com medo mesmo. Engoli o choro e vim. Foi desesperador, mas como a Cris falou, a questão da rede de apoio, as minhas 2 irmãs já moravam aqui em Florianópolis, então foram as grandes incentivadoras para eu fazer essa grande mudança. Foi assustador para os meus pais quando eu comuniquei em vir sozinha com 2 crianças. E o novo é muito bom, porque a gente se desafia, a gente sai da nossa zona de conforto. Falando de pandemia, eu consegui quebrar bloqueios de crenças limitantes que eu tinha. Então, por exemplo, tive uma criação de que eu tinha que manter a casa limpa e arrumada, apesar de que, quando eu era mais nova, eu não era nem um pouco organizada. Mas, assim, aquela coisa de tem que lavar a louça, tem que arrumar a casa, tem que fazer. A pandemia me fez rever muitas coisas. Como tu falaste, Camille, tá tudo bem hoje se eu não quiser, depois do jantar, limpar a cozinha. Eu vou curtir a TV com as minhas filhas, porque agora tem como a gente fazer isso, né? Então, foram fases diferentes que eu vivi nesses últimos 3 anos aqui em Florianópolis, e todas eu tenho boas lições para poder contar. Bacana. Eu vivi algo semelhante, não, mas assim, quando eu decidi largar a minha carreira de jornalista numa empresa consolidada, onde eu trabalhava durante 19 anos, para empreender, né? Para ter a gestão do meu tempo, porque eu tinha filhos e as minhas prioridades tinham mudado. E aí muitas pessoas falam, mas que coragem, né? Você tem uma carreira, já tem uma trajetória na televisão. E aí, como é que vai ser agora? Eu falei, agora vai ser do jeito que tiver que ser. E foi uma mudança para mim, né? Então, a gente tem que quebrar algumas coisas para viver novas experiências que, às vezes, são experiências melhores e que a gente não pode abdicar. Ó, pergunta para todas as convidadas. Vamos lá, chegando pergunta aqui. Para todas, hein? Na visão das convidadas, nos dias atuais, a mulher ainda sente a sobrecarga de responsabilidade diante de casa, filhos, carreira? O que vocês acham? Ainda tem essa sobrecarga? Ainda cai tudo nas nossas costas, assim? Aumentou um pouco, Tem piorado, eu acho, né? Porque, teoricamente, antigamente, era mais a casa, os filhos, e agora a gente fica com... Eu acho organizar melhor o tempo, né? Agora, com a pandemia, com tudo, ficou, para mim, pelo menos, ficou um pouco conturbado de tudo, assim, tipo de organização de horários, de colégio, de trabalho. Então, para mim, a demanda aumentou E eu não sei se vocês concordam, mas a mulher acaba abraçando mais, assim, as responsabilidades da casa, né? Por mais que tenha, às vezes, um marido, um parceiro, enfim, que ajude, é ótimo, né? Porque não é ajudar, é fazer também. Mas a mulher acaba abraçando mais essa responsabilidade. Os homens aqui em volta... a responsabilidade que, mesmo que eu tenha uma pessoa que faça, eu estou lá pensando, será que eu que fez? Será que eu cheguei em casa e fez? Manda uma lista, né? Não esqueça isso, né? Tem toda... Vocês concordam que tem uma sobrecarga nessas responsabilidades? Então, eu vejo que a gente está numa transformação incrível, né, socialmente. Assim. Então, eu vejo que a gente tem uma pluralidade, de fato, muito intensa. Eu vejo que essas questões elas têm sido transformadas. Essa questão, assim, quando a gente ouve, né, o marido ajuda. Quando a gente diz o marido ajuda, a gente está reconhecendo que é um papel nosso, que ele está dando uma força. Né? Então, é uma questão... Ela é super participativa, eu acho ótima. Super... Oi, Exato. Participação especial, né? Participação, exatamente. E aí, aqueles que participam ficam realmente... Então, assim, eu realmente me sinto... Olha só como é, eu me sinto privilegiada de ter essa rede de apoio. Né? Meu marido, de fato, assim, a gente funciona lá em casa como um time. Né? Cada um tem as atribuições, ele faz até atribuições que supermercado, farmácia. Ele é o maior incentivador da minha carreira, ele me apoia. Esses dias eu fui dar uma palestra e, antes da palestra, ele me mandou uma mensagem assim: sucesso aí, porque aqui em casa você já é sucesso. Isso é lindo demais, né? Então, assim, a gente depende daquilo que a gente nutre nas relações, né? Assim como a gente tem casais de mulheres, né? Como que elas fazem? Também tem uma divisão.
Então, eu vejo que é uma questão realmente de tratar isso como uma responsabilidade compartilhada e que, se a gente divide, né, compartilha, a gente tem muito mais tempo de qualidade entre as pessoas, mais conexão, porque tem engajamento, isso gera sinergia. Acho que aprender, né, a delegar e a confiar. Isso. Porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de delegar e, quando delego, eu não confio. Isso. E aí eu fico, e aí, já fez? Tipo, e meu marido fala, tá, já fiz, né? Isso. Fico meio que... Porque a gente abraça muita coisa, nós somos centralizadoras em muitos aspectos e a gente tem a dificuldade, a gente quer que eles, né, distribuir, quer dividir, mas ao mesmo tempo nem tanto. Então, eu acho que é uma maturidade da mulher também. Com certeza. Né? Claro, ter um bom companheiro, eu, graças a Deus, também tenho. Né? E nós, eventualmente, reunimos o time e redividimos tarefas, e isso é muito importante, conforme, né, as mudanças nas vidas do casal, na vida do casal, mas nós precisamos também ter esse desprendimento. Eu acho que a transformação vem daí também, não só da mulher de se desprender e se abrir e ver que não todas as responsabilidades é dela, mas como o homem também está mais presente, o homem com mais participativo, o homem saber que o papel dele não é só estar ali de coadjuvante, mas que a família é um conjunto e todo mundo pode trabalhar junto, né? E tem um ponto, né? A gente, às vezes, é tão controladora que a gente não deixa eles exercerem o papel e as responsabilidades que eles têm. E a gente quer que seja do nosso jeito, que é uma coisa que meu marido já me falou, não, eu vou fazer do meu jeito. No tempo deles. Não é do seu jeito. Eu vou fazer, mas é do meu jeito. Deu, ok, desculpa aí. Faça. O importante é que faça, né? Exatamente. É tão interessante, assim, como o meu fazer é muito relacionado a empresas, né, a liderança, a times, eu vejo que é uma coisa que a gente aplica em casa. É tudo muito parecido, se a gente pensar que a família é uma empresa, né? Tem todas essas demandas, então é um sistema, isso, exatamente. E essa questão, assim, do quando a gente também precisa ficar tranquilos, né? Tranquilas de que a vida ela é um movimento. Então, às vezes, a gente toma decisões, daqui a pouco isso muda, e a gente tem que estar aberto a renegociar. Então, o diálogo é tão importante, ter uma rotina organizada, não precisa ser rígida, mas organizada, ter esse tempo realmente de conversar, de estabelecer o que nós vamos combinar, como nós vamos lidar com as situações. E, de fato, mudam-se as coisas, né? Eu me lembro que, às vezes, eu ficava angustiada, aí agora a minha filha vai fazer uma atividade extra, que horário vai ser? Será que vai dar? E a gente fica, muitas vezes, procrastinando uma decisão, porque a gente não tem certeza. Mas será que precisa tanta certeza? Vamos lá, começa segunda e quarta, e vamos experimentar. Se a gente vê que precisa melhorar, a gente altera. Por que a gente tem uma ideia de que as escolhas precisam ser permanentes? Isso é tão interessante, porque toda essa questão da expectativa de vida que nós temos, a realidade é que as coisas vão se transformar. Né? As pessoas vão ter, muito provavelmente, mais de um casamento, mais de uma carreira ao longo da vida. Então, a mudança é a maior certeza. Mas eu acho que a mudança ela gera o medo, né? Claro. Então, a pessoa querer enganar ela e acreditar que vai ser só aquilo, que aquilo ali vai ser para sempre, não querer pensar na mudança, no medo, como tu falou, que veio para cá, mas veio com medo mesmo, enfrentar, né? Mas a gente quer se enganar. Não, vai ser assim, do jeito que eu programei. Falando um pouquinho de carreira, da parte profissional, chegou uma pergunta também, como é assumir cargos de gestão no mundo ainda predominantemente de homens, né? As mulheres são ouvidas de fato? Vou começar aqui com a Fernanda, né? Tá, nossa gestora aqui na Unimed. Você sente que já teve uma alteração, as mulheres são ouvidas? Porque a gente sabe que os homens ainda, né, são maioria nos cargos de gestão. Então, falando particularmente da Unimed Grande Florianópolis, aqui nós temos um público bem maior feminino, né? A nossa empresa é feminina. E aqui, uma das coisas que mais me fez me sentir parte, ter esse sentimento de pertencimento, é exatamente a valorização que eles têm das mulheres, no investimento que se tem, nos cursos e qualificações que a gente tem a oportunidade de fazer e se tornar gestora, que foi o que aconteceu comigo. Eu não entrei na empresa como gestora, eu me tornei gestora no decorrer desse tempo que eu estou aqui,
E a gente percebe isso na fala hoje do nosso CEO, né? Ele confia no instinto feminino, ele acha que nós, mulheres, temos uma visão muito ampla de todo o negócio, uma visão estratégica. Então, hoje, eu falo pela Unimed Grande Florianópolis, que aqui se é muito bem vista, né, esse investimento nas mulheres. Mas a gente sabe que também não é uma realidade em todas as empresas. Eu vou dar um exemplo, né, que aconteceu comigo, que eu acho que é bacana a gente trazer alguns exemplos. Mas, quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu trabalhava há 15 anos na empresa. Eu já tinha 36 anos. E eu fiquei morrendo de medo de contar para os meus chefes, na época que eu estava grávida. E aí eu pensei, gente, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu tenho, né, entrei com 20, eu tenho 35, 36 anos. Em algum momento da minha vida, eles imaginavam que eu ficaria grávida. E aí eu fui com muito medo para contar que eu estava grávida. E acho que muitas mulheres passam por isso, né? Medo de, sei lá, perder o emprego, ou de tirar de algum posto para passar para algum outro posto de trabalho que não seja aquele que ela almeja. Eu tinha uma função, enfim, que era de gestão. E aí eu fui muito bem recebida pelo meu líder naquela ocasião. Né? Ele falou, não, né? Enfim, era uma pessoa que tinha uma cabeça bacana, tal. E aí, na segunda vez, já não foi legal. Quando eu fiquei grávida pela segunda vez. Talvez pela primeira vez, ok. Eu fiquei grávida, né, os meus filhos têm 2 anos de diferença. Então, meu filho tinha 1 ano e pouco, eu tinha voltado recente e me descobri grávida novamente. Descobri não, porque eu planejei. Mas eu estava grávida novamente. E aí, a segunda vez, já era um outro gestor. E aí já não tive a mesma receptividade. Eu senti uma coisa assim, tipo, pô, mas de novo? Acabou de voltar na licença maternidade, está ainda amamentando e está grávida de novo? Mas, assim, estava no meu projeto de vida, ter 2 filhos. Eu planejei aquilo, né? E aí a gente sente, então, que ainda depende muito de empresa para empresa, de gestor para gestor, às vezes não é só a empresa. Eu lembrei, agora tu falaste, de situações que eu passei em processos seletivos com filhos, né? Nós já percebemos que é uma abordagem diferente por nós sermos mulheres, né? Então, eles avaliam o teu comportamento, a tua forma que tu estás te expressando, mas eu tive, em várias empresas que eu passei, a pergunta era, e como é que você vai trabalhar tendo filhos? Como é que você vai fazer? Né? Então, a gente ainda tem esse tipo de questionamento numa entrevista de emprego, né? Que ainda é um tabu. Que as empresas acham que a gente não vai saber conciliar. São questões culturais que eu acho que só o tempo vai, né? Esses dias eu até postei na minha rede social que eu brinquei, eu tenho um menino e uma menina. E aí a minha menina é mais nova e ela gosta de usar as fantasias do mais velho, né? Porque ela vai vendo o Hulk, o Super-Homem. E aí eu postei a seguinte pergunta: e se fosse o contrário? Se o meu menino quisesse usar as roupinhas de bailarina, será que eu aceitaria numa... Porque ela usa roupa de Hulk, eu acho numa boa, né? Será que eu aceitaria numa boa se ele quisesse botar a sainha de bailarina? Uhum. Como a gente tem uma questão cultural ainda que precisa ser mudada, né? Isso é uma coisa que está na nossa cultura mesmo. Exatamente. Eu acredito que isso também tem um posicionamento da sociedade que ela se transforma a partir do nosso comportamento. Então, a gente observa, por exemplo, quando uma mãe, né, quando um filho adoece, geralmente é a mãe que vai. Né? Nas empresas, isso acontece muito. Por que é a mãe sempre que leva e não uma vez a mãe, outra vez o pai? Né? Nesse sentido. E eu concordo que o público, principalmente da alta gestão, ainda é especialmente masculino. Então, como eu trabalho e presto serviço para muitas empresas, se eu for... né, contar que quantos, né, em números, quantos presidentes, CEOs, homens e mulheres, é uma minoria. As mulheres são minoria. A gente tem mais cargos de diretoria, de gerentes para as mulheres. Agora, eu vejo que isso precisa se modificar. Eu também dou aula, né? Então, eu dou aula na pós de Psicologia das Organizações e Coaching. Lá, a gente tem muito mais mulheres estudando. E a gente vê que mulheres estudam e avançam, têm formação muito mais robusta do que os homens. Isso é muito mais comum. Agora, eu também dou aula no MBA, Internacional Executivo em Gestão de Negócios. Lá é essencialmente masculino. Né? Então, para gerir empresas, a gente ainda tem muito mais homens. Isso está modificando. Se a gente vê, agora a gente vê CEOs que são mulheres. Né? E isso é muito bacana, assim como... Eu quero muito ver mulheres no conselho das empresas, porque, de fato, a gente tem também essa visão sistêmica. Essa questão da Unimed está muito relacionada ao jeito de cuidar, porque também a gente entende que cuidar é uma tarefa feminina.
Então, eu vejo que essas são questões, né? Os homens também são carinhosos, também são presentes, também têm muito a ensinar, né? E tem esse cuidado. Eu vejo que a gente precisa ampliar essa visão. É de uma maneira diferente? Pela nossa natureza, né? Mas eu vejo que a gente tem, sim, muito espaço. Depende também daquilo que nós, mulheres, acreditamos que nós somos capazes. E a gente tem tantas referências, tantas mulheres inspiradoras que nos mostram isso, que a gente pode ser quem a gente quiser, desde que a gente se coloque em ação para isso. Eu acredito verdadeiramente nisso. Legal. Bom, falar um pouquinho de saúde, né? A doutora Patrícia está aqui com a gente, então falar um pouquinho. A gente sabe que as mulheres se cuidam mais do que os homens, isso é, acho que, estatístico, né? As mulheres têm mais essa coisa da prevenção, de ir ao médico, de ter o acompanhamento, e a gente sabe também que na pandemia muitas mulheres deixaram esse cuidado um pouquinho de lado. O que a gente pode falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, sobre essa preocupação, doutora Patrícia? É algo que é muito importante, né? Sim, mesmo em casa é assim que funciona. Mas o importante, além de manter os exames periódicos femininos, já bastante divulgados, né, pela mídia, o que eu vejo não baseado só no gênero, né, mas assim de um modo geral, manter uma alimentação equilibrada. Eu sou muito favorável ao acompanhamento nutricional. Acaba se falando muito sobre acompanhamento com nutricionista só por questões estéticas ou por questões já de doença e não por questões de saúde, né, de prevenção. E eu não vejo ninguém melhor do que o nutricionista para desenvolver esse papel, desde que nós sigamos, né, as orientações dadas. Cada vez mais se sabe o que se deve comer e o que não se deve. É sempre uma questão de escolha. E, muitas vezes, a nossa escolha acaba sendo pela praticidade, mas, se nós conseguirmos nos organizar, isso tem como melhorar, né? A atividade física regular, que é fundamental para manter manutenção do sono. O sono tem muita relação, e dentro da própria área da saúde nós temos os trabalhadores e as trabalhadoras da noite, e se percebe claramente o ganho de peso ao longo dos anos, né, para quem acaba trabalhando madrugada dentro. Então, valorizar o sono, a atividade física, como eu falei para vocês. Uma coisa acaba levando a outra, né? Isso, então, assim, você tem uma isso. alimentação, você vai ter um sono de qualidade, Isso. você vai estar mais disposto, às vezes, para praticar uma atividade física. É todo um conjunto de fatores que vai... Que está interligado. Está interligado. Está interligado. Mas a gente ouve muito, mas eu não tenho tempo. Mas eu não consigo. Eu consigo. A minha vida é corrida, mas ela tem que ser organizada. E quando eu me tornei mãe, eu já fui mãe com um pouco mais de idade, mas quando eu me tornei mãe, eu ouvi durante muito tempo, então, agora você não vai mais na academia. Pelo contrário, fazer atividade física regular, para mim, faz parte da minha saúde física e mental. Então, uma boa alimentação, recuperar as noites de sono, né, que no começo, quando o nosso filho chega, a gente tem uma mudança nisso também, e recuperar as boas noites de sono, uma boa alimentação e fazer os exames regulares, né, anuais. Agora, como levar essa realidade para dentro da favela, né, Bruna? A gente imagina, né, as mulheres já têm uma questão social, uma dificuldade muito maior. Como chegar para uma mulher e falar, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício físico, quando falta, às vezes, o básico, né? Como é que você lida com isso, convivendo com as mulheres? Eu estava pensando agora, quando a doutora estava falando disso, de a pessoa, a mãe, ser um exemplo para os filhos, e também sobre isso da alimentação, da rotina. E com a gente que está dentro da favela, a gente vê essa grande dificuldade, porque a pessoa pode fazer o exercício, porque pode fazer na rua, pode, né? Hoje em dia tem as praças, tem locais que pode estar fazendo, mas e a alimentação? A pessoa também nem se sente motivada a chegar a fazer uma atividade sem a alimentação mínima que ela precisa. Então, a dificuldade de não é nem uma alimentação saudável, é uma alimentação, mínimo, né? É o mínimo. Então, para chegar a esse ponto na favela, é um contexto bem mais difícil, é uma coisa que tem que ser trabalhada bem mais profundamente,
para a pessoa conseguir ter essa saúde mental, porque ela já não tem o outros alimento, aspectos, ela não né, consegue Bruna? fazer a Com saúde certeza. física, não tem a saúde mental, porque ela está lá preocupada que não tem o que dar para o filho. Então, ela não vai correr, ela vai correr atrás do leite para o filho dela. Então, é bem difícil a gente levar isso para a favela. Mas a gente, além do assistencialismo que a gente faz de levar o alimento, tentar atender todas as famílias, que hoje a gente não consegue, que tem muita demanda em Florianópolis, mas a gente tenta atender essas famílias, a gente também leva os outros projetos, que é o Mexa-se, onde a pessoa faz atividade física, tem atendimento nutricional, tem atendimento fisioterapêutico. E tem também Sorri Favela, que é dentista, entre outros atendimentos. A gente não vê a família só com uma problemática, mas a gente vê que aquilo é uma consequência, uma sequência da outra. E não adianta a gente dar o alimento e não dar mais nada, ou a gente dá atividade e não dá o alimento. Então, a gente tem que atender aquela família num contexto geral, né? E hoje são muitas as mulheres que são chefes de família? Como é que está essa realidade nas favelas? Sim, nas favelas, a grande maioria, as mães são chefes de família, tanto que tem um projeto da CUFA, que é nacional, que é Mães da Favela. E, com a pandemia, teve várias pesquisas onde várias mães viraram empreendedoras, várias mães foram demitidas e ficaram com filhos, tiveram que inventar coisa em casa, pão, alguma coisa, para poder cuidar do filho e poder ter alguma renda. E a maioria das favelas são as mães que são a chefe de família e levam os filhos e buscam e vão atrás da comida e fazem de tudo para aquela família ser gerida, né? Quando a gente pensa, né, que a vida é corrida, tal, a gente se coloca no lugar dessas mulheres, a gente pensa o quanto, de certa maneira, nós somos privilegiadas, né? Porque a realidade delas é uma realidade completamente diferente. Sim, e a gente viu também que surgiu várias ocupações, porque eram famílias que tinham renda, mas renda já baixa, e perderam essa renda, então tiveram que procurar locais que estavam desocupados para fazer essas casas, né, onde se surgiram ocupações e comunidades, e a gente vê que a maioria são mulheres que são lideranças, são mulheres que cuidam uma da outra, e a gente percebe isso mesmo, da força da mulher de, além de cuidar da sua família, ela ainda cuida da sua comunidade. Então, é muita força mesmo. A expressão sororidade vem muito disso, das mulheres se apoiarem. Eu acho que deve ser algo que deve ser muito forte também dentro das favelas, né, Cris? Exatamente. Eu, ouvindo a Bruna, me veio, né, a lembrança dessa palavra e dessa prática, que é tão necessária, e a gente falou que é tão relacionada ao mulherar. Vamos falar do mulherar, isso. né? Eu falei que a gente ia falar o que é o mulherar, né? Isso. Então, a gente fala, eu e as minhas amigas, eu tenho amigas de infância, são maravilhosas, e a gente tem muito prazer nisso, né? Em conversar. Como a gente está há muitos anos juntas, a gente viveu muitas fases da vida, né? Então, a gente vai se acompanhando, se apoiando, né? Conversando sobre os nossos conflitos internos, aquilo que a gente vivencia, as fases da vida. E antes, né, primeiro a fase de namorados, depois a fase de casar, depois dos filhos. E é uma sucessão. As nossas relações com as famílias. Então, a gente precisa ter esse momento, esse apoio, né? E a amizade é isso, a gente se torna irmãs, a gente pode contar efetivamente umas com as outras, e isso é mulherar, né? Esse momento que uma cuida da outra, e também que a gente tem um momento de extravasar, de brincar, de rir, né? Seja rir, né, de diversão, seja chorar, né, por alguma coisa que está acontecendo uma na vida da outra, e o quanto a gente se apoia. Então, isso é sororidade, isso também é mulherar, eu acredito muito nisso, e acredito na possibilidade de nós, mulheres, de acreditar no protagonismo, né, do quanto nós precisamos ter esse autocuidado. Como que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuidar de nós mesmos, né? Então, a gente precisa ter esse autocuidado, porque, para a gente cuidar o outro, a gente precisa estar bem, e também a gente não pode responsabilizar as outras pessoas com a nossa felicidade, né? É tão interessante isso, quando a gente, menina, né, cai e se machuca, o que a gente escuta, né? Ai, senta aqui, dá um beijinho e diz assim, quando casar, sara.
Meu Deus, né? A gente, se não casar, não vai curar. Não vai curar nunca. E depois que casa, o marido está disponível para isso. E isso é um cuidado. Então, assim, o marido não é responsável pela nossa felicidade, nem o nosso líder. Nós somos. A gente precisa encontrar o nosso porquê, o nosso propósito, buscá-lo. Então, a gente está falando de planejamento. Às vezes, a gente não planeja, a gente tem que ir aceitando as coisas que vêm. Tem coisas que a gente não muda, que estão estabelecidas, e tantas outras a gente pode mudar. Eu, aos 28 anos, já casada, eu me sinto bem feliz de estar há 30 anos com o mesmo namorado. A gente planejou filhos, aí o primeiro filho teve uma intercorrência neonatal e ficou com sequelas de paralisia cerebral. Ele não ia viver um dia, depois não ia viver um ano, e esse ano ele completa 20 anos. E depois que ele nasceu, eu não fiquei cadeirante com ele. Ao contrário, eu sabia que eu tinha que ir à luta. Então, eu fui fazer a minha pós-graduação, os meus cursos, trabalhar, porque eu quero dar o melhor para ele. E não assim, olha, aconteceu isso e agora o mundo tem que me servir, o governo tem que me prover. Não, eu me provenho, eu provenho a minha família, meu marido também, e a gente tenta dar o melhor que a gente pode. A melhor cama que a gente pode, a melhor cadeira de rodas, fisioterapia, terapia ocupacional, amor, presença, carinho, as melhores fraldas, a medicação. Então, não é exatamente sobre aquilo que acontece na vida da gente, sim sobre aquilo que a gente faz com o que acontece. A maneira de lidar, né? Exatamente. Então, e aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas como que tu conseguiu? Não tem nada de especial, é porque essa é a realidade, você tem que lidar com isso. Depois a gente ficou 5 anos em aconselhamento genético, veio a Isabela, e nos preenche muito. Eu amo ser mãe, é um papel maravilhoso. E, de fato, esse papel de mãe me move. Me move a ser melhor a cada dia, me move a descobrir, a aprender constantemente, a trocar experiências. Então, eu vejo que a gente tem uma oportunidade de se colocar como protagonistas, mesmo, às vezes, em situações em que a gente pode se sentir vítimas, a gente pode se superar. E essa é uma emoção tão satisfatória, quando a gente tem essa compreensão de que a gente tem essa possibilidade de se superar, mesmo diante das nossas vulnerabilidades, porque elas existem. Então, a gente não é uma supermulher, a gente é uma mulher, do jeito que nós podemos ser, buscando a nossa melhor versão, que a gente queira essa constante melhoria. Então, isso é de dentro para fora. Claro que a gente pode fazer um estímulo, esse é o que nós desejamos hoje, fazer um estímulo aí, aos nossos convidados. Agora, cada um tem a sua vivência, e a gente pode, sim, se apoiar e se inspirar em cada história, e construir a nossa própria história, que a gente tenha essa sensação de que a gente está construindo um legado. Porque chegou uma pergunta aqui da Cristiane Mafessoni, que ela pergunta, falando em inspiração, você está falando de inspiração, né, Cris? O que ou quem inspira vocês? A pergunta é para todas vocês. O que ou quem inspira vocês? Ela quer saber. Tanta gente que me inspira, que é uma lista gigante. Primeiro, eu começo com a minha família, que a minha família são mulheres, assim, eu tenho uma família enorme, mas a maioria é gerenciada por mulheres, as matriarcas são mulheres, e elas são sem palavras, assim, sabe? Então, todo conhecimento que eu tenho, que eu trago, é através delas. Então, quem eu posso citar, são várias, tá? Mas quem eu posso citar aqui são as mulheres da minha família. Mais alguém quer contribuir? Eu venho de uma família também predominantemente feminina, e cada uma com as suas características. O meu pai, um sobrevivente em meio a tantas mulheres, também me inspirou e me inspira muito até hoje. E eu tenho incontáveis pessoas, incontáveis situações que me trouxeram ganhos, e mesmo as que pareciam ter trazido perdas, trouxeram os ganhos secundários. Então, difícil numerar, além da minha família, o meu próprio companheiro hoje, que é um homem de grande valor, que eu aprecio, que eu admiro desde sempre, que também está do meu lado. Então, são muitas, difícil dizer, difícil limitar. Jó, eu também considero que a minha família sempre me inspirou muito. Eu fui muito criada pela minha mãe, pela minha avó, que são mulheres
maravilhosas. Os meus filhos me inspiram, as minhas amigas, eu realmente me sinto muito feliz de ter amigas, né, que eu posso confiar e que elas podem confiar em mim. E também tem muitas pessoas que a gente aprende a admirar no trabalho, né? Como eu circulo em tantos lugares, eu vou criando assim, porque para mim uma força de caráter, né, é o amor. Eu acredito muito. Então é isso que eu procuro praticar, né, em todas as minhas relações assim. Então quem me inspira são essas pessoas, a família, os amigos, os profissionais e especialmente o amor. Isso é o que mais me move, né? Os meus filhos são uma fonte inesgotável de amor, um amor incondicional. Quer falar também? Acho que não é muito diferente do que elas falaram. Eu também tenho uma família predominantemente feminina, né? Tenho uma mãe que abriu mão da vida profissional para cuidar de 3 filhas. Então, ela é minha maior inspiração em correr atrás, de ter força, de engolir o choro e seguir. Então, isso é muito forte em mim. E aqui também na empresa, eu também criei uma rede de apoio, me sinto confortável, segura. E tem a questão do propósito, né? Então, dos treinamentos que eu executo aqui na empresa, eu sempre trago para discussão a questão do nosso propósito, né? O que me faz acordar todos os dias de manhã para estar lá no meu horário de trabalho, exercendo as minhas atividades. E aí eu jogo essa reflexão também para as pessoas, né? O que te faz? As mães que têm que levar o filho na escola, volta, tem as atividades pós o horário de trabalho. Então, a minha grande inspiração não deixa de ser o meu propósito pessoal. Agora, eu tenho uma inspiração profissional, que é a Cris. A Cris é uma grande incentivadora da carreira que eu estou desenvolvendo e é uma pessoa assim que todas as trocas que a gente faz são muito bem aproveitadas, né? Então, a Cris ela tem um poder de escuta muito grande e tudo que ela trabalha e explica para a gente coloca, quando eu me vejo colocando em prática na minha atividade, faz muito sentido. Então, você é minha inspiração profissional. Ai, que presente! Muito obrigada. Obrigada mesmo. Acho bacana quando a gente percebe que a família, né, o quanto é importante a família, quando a gente está falando de inspiração e que todas nós, né, eu não falei da minha história, mas a minha mãe também abdicou da profissão para cuidar dos filhos durante um tempo, e aí, estudando conosco, ela fez vestibular. E aí ela, na verdade, depois a gente já tinha lá nossos 15 anos, né? Eu tenho uma família de 3 irmãos. Ela prestou vestibular e aí ela começou a vida profissional dela, incentivada pelos filhos, pelo marido. E aí hoje ela é uma baita profissional reconhecida, né? Então tá já quase se aposentando, mas ela iniciou essa vida profissional tardiamente para se dedicar aos filhos no início. E ela estudava com a gente, incentivando os filhos a estudarem. E aí ela percebeu que ela poderia ter naquele momento fazer vestibular junto conosco. Olha que fantástico. E aí ela fez o vestibular, né? Na verdade, quando eu fiz o vestibular, ela já estava quase se formando. A gente tem uma diferença ali, mas foi muito bacana porque ela iniciou praticamente junto conosco a vida profissional. E isso para ela, quando ela foi fazer vestibular, imagina, ela era super jovem ainda, e muitas pessoas falaram, mas agora vai fazer vestibular? Né? Os filhos já estão quase fazendo vestibular, já está velha, né? Com 30 e poucos anos, sei lá quanto ela tinha na época. E todo mundo falava, né? Vai fazer vestibular agora para quê? E ela fala, nossa, que bom que lá atrás eu fiz essa opção, porque hoje ela é super realizada profissionalmente. Exatamente. Então, essa questão, né? Antigamente, 30 anos já estava quase, né? Já passada a metade da vida. Hoje, não. Né? Então, esse é o ponto. Isso é um terço hoje, praticamente. E algo que eu vejo assim, que vale também compartilhar, falando das inspirações, as minhas primas também me inspiram muito, tanto, né, do lado da minha mãe, do meu pai, são mulheres poderosas que inspiram assim. E a minha mãe tem uma irmã, que é a minha madrinha, e aí tem uma história que a gente brinca na família, que é a minha avó, ela também foi estudar tarde, mas ela foi trabalhar. E aí, então, a minha tia dizia assim, eu quero ser mãe de verdade. Mãe de verdade era aquela mãe que tinha que ficar disponível para os filhos.
Exatamente. E ela foi mãe de verdade, né? E a minha mãe foi uma mulher que trabalhava. Então, eu tinha essas duas realidades, assim, e era muito bacana de curtir isso. E eu vejo que é isso que a gente tem que considerar, o propósito de cada um, o que cada um tem como valor. Assim como eu vejo que é bacana a gente falar nesse Dia da Mulher a questão da gente normalizar aquelas mulheres que não querem ter filhos. Né? Para nós, a gente já viu, né? Me arrepia quando a gente fala em filhos, assim, o quanto para nós a gente se identifica nisso. Agora, tem outras mulheres que não, e está tudo bem. Está tudo bem. É como se a mulher não fosse totalmente mulher se ela não fosse mãe, de maneira nenhuma. A gente tem outras produções, outros filhos. Quantas pessoas têm na sua carreira, né, a maior dedicação? Deixa eu dar uma pergunta, porque tem a ver com isso aqui. Ótimo. Que a Adriana Hillesheim mandou. Ela perguntou assim, para a mãe que ficou fora do mercado de trabalho, se dedicando à maternidade, se vê pronta para voltar depois de 5 anos. A gente está falando, né? Muitas mulheres, às vezes, abrem mão da carreira para cuidar dos filhos. E aí ela fala, alguma dica, sugestão de primeiro passo para essa mulher que ficou 5 anos fora do mercado e agora que o filho cresceu um pouquinho, que ela voltou a respirar, ela quer voltar ao mercado? E aí, Cris? Ótimo. Então, Adriana, eu vejo que isso é muito bacana. Primeiro, a gente tem que eliminar essa crença de que isso vai ser difícil. Né? Então, a gente precisa substituir a palavra difícil por oportunidade, por desafio. Né? Então, eu vejo que uma possibilidade é busca se atualizar. Hoje tem tantos cursos online, gratuitos, dá uma renovada nisso, né? E busca empresas que têm isso no seu propósito. Buscar pessoas que tenham comportamentos e valores aderentes à empresa. E isso vai funcionar. Então, busca fazer um currículo, retomar, né, quais são as suas habilidades, as suas competências técnicas, aquilo que você sabe fazer, ou as hard skills, e as suas competências comportamentais, né, as soft skills, aquilo que você é bom, e mostra isso para o mercado, né, mostra isso para o teu entrevistador. É importante ter uma rede de apoio, como a Fernanda estava falando, de fato, isso vai aparecer na entrevista de emprego, e a gente precisa ser verdadeiros. Né? Então, se a gente vê que a empresa ela não quer ficar com a gente também não quer. Porque um processo seletivo é como se só a empresa nos escolhesse, a gente também está escolhendo a empresa. Né? Então, se a gente vê que isso já não flui, então, essa não é a empresa para você, Adriana, né? E nem para quem está nesse processo. E realmente acreditar, porque nós somos um produto. Se a gente não acreditar na gente, como é que o outro vai acreditar? Mas eu acho também que tem uma grande dificuldade disso que a gente estava falando, de a mulher achar que se ir para o trabalho vai deixar de ser uma boa mãe, ou sabe? Então, também focar nisso, né? Do objetivo que ela quer, que ela não vai deixar de ser uma boa mãe porque ela está dividindo o tempo dela com o trabalho e com o filho. Com né? certeza. E isso a gente está falando, às vezes a mãe passa muito tempo em casa e a qualidade é pouca. Porque ela Até tem porque, esse às tempo. vezes, ela precisa respirar um outro ar, Precisa. e quando está em casa, né? Eu vejo que isso funciona muito. E, assim, isso aconteceu um pouco comigo, Adriana. Assim, quando eu tive, né, o Arthur, e ele tinha muitas intercorrências, hospitalizações, então eu trabalhava como consultora, prestava serviços. E as empresas clientes sempre foram muito gentis. Nossa, assim, eram muito compreensivos. Porque também quando não estava numa situação dessa, o meu propósito sempre foi entregar o meu melhor. Né? E aí, quando meu filho começou a normalizar disso, de hospitalizações, aí que eu fui fazer parte, né, numa outra empresa, e aí trabalhei full time lá. Né? E aí fiquei de 2014 até de 2008 até 2014, e aí em 2015 eu fui empreender. Também nessa lógica, assim, quero ser dona do meu próprio tempo. Claro que, quando a gente é empreendedora, a gente trabalha bastante e está tudo bem. Né? E aí, então, a gente tem essa liberdade de dividir o nosso tempo, né, da forma como a gente acredita. Isso é libertador. Né? Agora, sim, Adriana, é possível, vai em busca, conta com as pessoas que te conhecem para te apoiar nisso. O processo de recolocação, geralmente, está muito relacionado às pessoas que a gente conviveu. Né? E eu acho que essa questão do empreendedorismo feminino tem crescido muito, né? A gente percebe que cada vez mais, né, na favela acaba sendo a única opção para as mulheres, às vezes, empreender, né? Elas às vezes não têm uma escolaridade, não têm
Sim, elas pegam tarefas que já é cotidiano delas, atividades que elas fazem, tipo, eu faço bolo para o meu filho e para os amiguinhos do colégio, eu sei fazer pão, eu sei fazer um artesanato. Pegam uma atividade que elas já fazem e transformam aquilo em profissão, né, para ter uma renda para sustentar a família. E é uma questão cultural, né? Eu fui uma pessoa que foi educada para ser funcionária. Sempre fui educada para ser funcionária. Sim. Então, para mim, nunca passou pela minha cabeça empreender. E quando eu fui empreender, o meu pai, que me educou para ser uma funcionária de uma ótima empresa, para ter um plano de carreira e tal, ele ficou muito assustado. O plano de carreira, né? O plano de carreira. Ele disse, mas como, né? Tipo, sei lá, 2 anos depois, que eu já tinha saído da empresa, estava feliz, ele chegava para mim, ainda chega para mim, às vezes, e fala, mas será que foi uma boa... Eu falo, pai... Eu ganho 10 vezes mais, eu viajo 10 vezes por ano, eu tenho tempo para ir na pracinha com as crianças. Você me pergunta se foi uma boa escolha ainda, porque ele ainda tem uma insegurança, né? Porque eu não tenho o meu 13º, porque eu não tenho o meu salário no dia 5. Mas, então, a gente teve essa educação de ser funcionário de uma empresa, de ter segurança, né? De trabalhar, às vezes, 30 anos na mesma empresa. O ponto é realmente a segurança. E aí a gente descobre que a gente pode estabelecer essa segurança e que está tudo bem. E a nova geração já vem com chip completamente diferente. Exatamente. Né? Eu vim dessa família de mulheres funcionárias públicas. Sim, as então, é isso, segurança. Exatamente. Mas eu ouvia muito a minha mãe dizer assim, minha mãe foi... exemplar, uma mulher desquitada, porque era isso nessa época, né? Uma mulher desquitada. Perguntava na escola, quem é filho de pais separados? Era eu e mais 2. Hoje é o contrário, né? Hoje, quem tem aí é minha filha e mais 3, sei lá, por aí, né? Então, isso era uma questão assim que era muito relevante. E aí, então, ela trabalhou, criou os filhos, né? E, assim, teve 3 faltas no trabalho. Né? 30 anos de trabalho. Como? Eu não sei isso, por isso uma inspiração. Então, ela sempre foi muito regrada, muito disciplinada, mas eu escutava assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Quando me aposentar, ela falava dos cursinhos assim quase a vida toda de artesanato, exatamente. E depois que ela se aposentou, ela fez os artesanatos. Hoje ela já não faz mais. Ela descobriu outras coisas, né? Mas o quanto adiando a felicidade. E eu vejo que isso é uma liberdade para nós mulheres, né? Que nós sim podemos ousar as carreiras e Cris, eu acho que estabelecermos é a capacidade de se reinventar. Isso. Né? Eu tenho esse exemplo em casa da minha irmã mais velha que se reinventou profissionalmente e hoje ela é muito mais feliz, né? E teve a coragem de, depois de 40 e poucos anos, sair de uma zona de conforto e se reinventar profissionalmente. Eu acho admirável, não acho fácil, acho difícil você vir dentro de um padrão de trabalho por anos, ao qual você foi moldada para seguir, né? Então, é admirável, mas é aquilo que você disse previamente. O que é que te move, né? É a inquietude, aquela energia dentro que te impulsiona, né? Mas eu acredito que hoje as mulheres elas estão acreditando no potencial delas, né? Acreditando que elas são capazes. Por isso essa inovação de fazer o que gosta, de fazer o que quer, de correr atrás, de enfrentar os medos, porque ela no fundo ela sabe que ela é capaz. Antes ela era boicotada, agora ela não, agora eu vou enfrentar, se der errado eu tento outra coisa, mas pelo menos eu tentei. Não, e claro que tem que ter quem dê oportunidade, né? Claro. Porque se também não houver, não adianta a pessoa se reinventar, porque... Isso, eu vejo que essa questão da busca de ir atrás dessa oportunidade, porque eu vejo que ambas as partes se oferecem, né, essa oportunidade. E eu vejo também que a gente está num momento cultural bem bacana, que antigamente a gente trabalhava muito com acerto, né? O problema era o erro. E a gente vem mudando, né? É um mindset hoje transformado, de que errar faz parte. Errar nos traz aprendizado. Claro que a gente precisa ver o tamanho desse erro, com certeza, né? A consequência. Agora, experimentar. Antigamente era isso, você escolhia algo e tinha que seguir. Né? Mozart só foi Mozart porque ele teve acesso ao violino e depois ao piano. Né? Então, às vezes, minha filha queria estudar violão, não gostou. Agora ela quer um teclado. Você vai dar um teclado, ela pode mudar, sim. Pode, ela pode mudar. Ela pode mudar a faculdade. Pode mudar, porque é só assim que a gente vai
E assim, ela perdeu, ela começa do zero. Não, toda a experiência ela está acumulando. Como eu trabalho com orientação de carreira, às vezes as pessoas me perguntam assim, tá, mas como é que eu vou ter certeza de que eu estou fazendo a escolha certa? Eu disse, neste momento a gente vai analisar e, neste momento, esta é a escolha certa. Mais adiante, quando você refletir, você vai pensar, naquele momento era. E se agora eu quero me reinventar, eu quero alterar, é o momento de alterar. Então, assim, a gente sabe, grandes empresários de sucesso, muitos deles eles faliram. Faliram 2, 3, 4 vezes. A gente, Camille, como empresárias, empreendedores, se a gente não faliu, a gente já está numa situação de vantagem. Já estamos bem na estatística, muito, né? Porque se eu penso exatamente de 2015, né, a 2022, mantendo, crescendo, isso é maravilhoso. É um grande feito. Então, é possível, a gente tem que quebrar algumas crenças, às vezes, que a gente precisa muita coisa para começar. E mulher é assim, mulher está aqui conversando, pensando no que tem que fazer mais tarde, né? Recebendo as perguntas no WhatsApp pensando e falando que horas tem que eu tenho que correr para e falando com a minha babá que ela tem que buscar as crianças na escola. É mais ou menos isso. A gente tem essa habilidade de ser multitarefas, né? A gente é multitarefas e eu vejo que esse é o grande desafio, sabe? Camille, assim, é uma coisa que, com certeza, é desafiadora, e eu procuro fazer isso no meu dia a dia. É estado de presença. Eu realmente assim, não estou preocupada com nada. Né? Eu sei que a moça está lá, né? A Pã, que é maravilhosa, meu anjo está lá com os filhotinhos, meu marido está trabalhando, e que eu vou chegar em casa mais tarde, que está tudo bem, que não tem nada mais importante do que estar aqui com vocês agora. Com vocês aqui, com quem está nos assistindo e quem está nos assistindo gente, lá do outro lado da tela. A gente fica até amanhã, né? Porque sabe que mulherar é bom demais. Demais. Bom demais. Mas a gente já está, né, chegando no encerramento aqui do nosso bate-papo, da nossa mesa redonda. Vou abrir o microfone para vocês deixarem uma mensagem final, né? No caso, a Bruna, falando um pouquinho da realidade, a doutora Patrícia dando um conselho de saúde aí para as mulheres que não estão. E aí a gente deixa um recadinho final antes da gente encerrar. Vou começar pela Bruna. Eu quero agradecer por estar nesse momento com vocês, né? Mulheres empoderadas, empresárias, com todo conhecimento. E é muito importante essa troca de informação, essa troca de conhecimento. Eu acho que por isso que a mulher é tão forte, porque ela tem isso, né? De conversar, de trocar. Está na fila do colégio, ela está conversando com a outra mãe, ela está em não sei aonde, ela está conversando, ela está trocando as ideias. E isso é muito importante. Eu tenho um grande aprendizado dentro do meu trabalho, que onde eu vou é uma realidade diferente da minha, mas eu aprendo todo dia, todo minuto, todo tempo com a senhora que abre a sua porta, com a criança que me dá um abraço, com um sorriso, com muito obrigado, tu trouxe a minha janta, meu filho passou no colégio. Então, é muito gratificante mesmo, assim, ó, a experiência e o aprendizado que eu tenho diariamente. E se vocês quiserem conhecer o trabalho da CUFA, a gente tem o Instagram, a Unimed é uma parceira, né? Está sempre apoiando, ajudando nas demandas que aparecem. E vocês podem ver lá no nosso Instagram, @CUFAFloripa, e ver o nosso trabalho e as demandas que a gente tem por aí diariamente. Obrigada, Bruna. Doutora Patrícia. Eu também gostaria de agradecer pelo convite. Foi a primeira vez, espero que não seja a última, e foi realmente trouxe muito crescimento, tá? A minha dica primeiro, antes de dar a dica, eu quero dizer para todas as mulheres que tenham muito orgulho da sua condição. Eu sou extremamente feliz sendo mulher. Hoje de manhã cedo eu falei para o meu esposo: compra um buquê de flores para nossa filha, para desde pequenininha ela entender o quanto é importante ser mulher e o quanto é bom ser mulher nessa vida. Então, parabéns para todas. Todo dia é Dia da Mulher também, mas hoje é o dia que se escolheu para se, né, homenagear. Então, essa é minha mensagem. E, como sugestão, não deixe para amanhã o cuidado para consigo o que você pode fazer hoje. Né? Hoje as informações estão aí disponíveis, acessíveis. Então, faça dessas informações meios para que você continue buscando saúde para o bom envelhecimento, porque vai acontecer.
para todo mundo. Mas tomara, né? O que a gente quer é isso, a gente quer envelhecer. Mas a gente tem como escolher, muitas vezes, a maneira de envelhecer. Então, escolham com sabedoria. Obrigada, doutora Patrícia. Cris? Eu estou muito feliz e muito grata pela oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, né, conhecê-las. Realmente foi muito emocionante. Obrigada. E a minha mensagem é que a gente faça esse exercício de apropriação de quem nós somos, né? Quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos de atenção, e que a gente valorize muito mais aquilo que a gente é bom, e que a gente invista nisso, que a gente cresça cada vez mais naquilo que a gente é bom, minimize aquilo que não é tão bom, que a gente viva intensamente o agora, né? Porque, de fato, é o que nós temos. A gente precisa se planejar, sim. Agora, a grande questão é conseguir estar confortável com esse momento agora e se perdoar também, né? Quando a gente não é tão perfeitas, né? Agradecer, né? Muito. Eu vejo que o bem-estar está muito relacionado ao exercício mesmo de agradecer aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que ainda está por vir. Muitíssimo obrigada. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Cris. Fernanda? Eu quero dizer que eu estou muito feliz também com a participação de todas vocês. Antes do evento começar, eu até comentei que cada uma delas aqui tem uma participação na minha carreira profissional aqui dentro da Unimed Grande Florianópolis. Esse evento foi um sonho assim que se tornou realidade. Nós queríamos muito que ele acontecesse. E todas as convidadas que estão aqui têm uma representatividade para a Unimed Grande Florianópolis. Então, assim, foram escolhidas a dedo. Então, estou muito feliz com o nosso evento. Nós estamos muito felizes. Vou pedir para a Carol trazer uma flor para a gente agradecer a participação de todas as nossas convidadas. Obrigada, Bruna. Obrigada, doutora Patrícia. Tem mais flor chegando aqui. Obrigada também a todo mundo que está acompanhando aí a nossa live, né? Participando, mandando perguntinha. E ganhar flor é bom. Obrigada. Tem para mim também. Ganhar flor é bom demais, né? A gente gosta também de receber mimo. A gente tem a nossa luta, tem tudo, mas a gente gosta também de receber flor, ganhar um mimo. Então, é bom demais. Gente, obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui na nossa live, nessa mesa redonda, falando um pouquinho sobre os desafios e pluralidade do contexto feminino. Lembrando, né, que você pode se inscrever aqui no canal da Unimed Grande Florianópolis para acompanhar no YouTube, nas nossas redes sociais, Unimed Florianópolis, no site unimedflorianópolis.com.br. Você acompanha também tudo sobre o movimento Unimed, que tem várias ações, programas aí de alimentação para as mulheres que estão grávidas, para quem tem filho pequeno, para quem está querendo desenvolver mais saúde mental, programas para empresas, enfim, tem uma diversidade de programas gratuitos que você pode fazer parte e ajudar na sua saúde, no seu bem-estar, que esse é o principal, que é o nosso bem-estar. Obrigada a todos, então, por acompanhar aqui o nosso bate-papo. Obrigada mais uma vez às minhas convidadas e nos vemos com muita saúde e bem-estar. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.